Os irmãos podem tomar assento, glória a Deus. Dando sequência à ética dos 10 mandamentos, como nos propusemos, nós vamos falar hoje de 2 mandamentos, o 4º e o 5º. Já tivemos 2 ocasiões, na primeira noite nós demos uma introdução geral, fazendo uma comparação entre a lei e a graça, o Antigo e o Novo Testamento. No segundo domingo, que foi o passado, falamos do 2º e do 3º mandamento. No primeiro falamos do 1º mandamento, junto com aquela introdução. Hoje vamos falar do 4º e do 5º mandamento. Como sempre, fazemos uma ressalva para que todo mundo entenda que a razão de nós estudarmos os 10 mandamentos é uma razão necessária e muito longe daquilo que muita gente pensa, que os 10 mandamentos são coisas afeitas apenas ao povo de Israel, e isso não é verdade. Os princípios exarados nos 10 mandamentos, eles valem para sempre, e valem muito para a igreja de hoje. Como diz certo escritor, os 10 mandamentos não deveriam ficar apenas nos púlpitos, mas nos tribunais, nas casas de leis. Eles deveriam estar nas escolas, porque eles traduzem todos os princípios éticos que regem completamente uma sociedade. Agora, uma das razões porque nós mais fugimos dos 10 mandamentos é por causa de um só, do 4º, e é por isso que eu vou começar hoje. Porque muita gente pensa, os 10 mandamentos, eles falam de coisas que são óbvias e necessárias, como ter só um Deus. Quem vai discutir isso? Como não ser idólatra? Claro, isso está absolutamente certo. Como não tomar o nome de Deus em vão? Oh, que coisa séria, respeitosa. Quando chegamos ao 4º mandamento, lembra-te do sábado, aí a casa cai. A gente vai virar adventista, nós vamos retroceder, vamos virar cristãos judaizantes. É por causa do 4º mandamento que todo mundo para aí e não quer seguir, ninguém quer observar os 10 mandamentos. Já vou dar uma explicação sobre isso. Aí nós vamos para o 5º mandamento, acerca do que também falaremos hoje à noite, que é: honra o teu pai e a tua mãe. O 6º mandamento: não matarás. O 7º mandamento: não adulterarás. O 8º: não furtarás. O 9º mandamento é o mandamento que manda você não cobiçar o que é do próximo. Esse é o 10º, aliás, né? E o 9º, agora deu um branco, tanto que eu estou estudando. Vamos lá, já resolvo. É o cansaço mental, tá bom? Não tem problema não. Talvez eu tenha pulado na ordem. É não falar mal do próximo, é isso mesmo, é a língua. Esse é o 9º. E o 10º, então, é não botar o olho no que é do próximo. Vamos considerar, então, hoje o 4º mandamento, que é o do sábado. E como eu vou intitular esse mandamento? Tire um dia para o descanso. Está resolvido? Vocês não me acompanharam. Tire um dia para descansar. Está resolvido o problema. Eu não tenho uma intriga com os adventistas, mas eu tenho, evidentemente, uma diferença. Nós não perfilamos iguais com respeito à compreensão do sábado. E nós vamos ver isso à luz do Novo Testamento hoje. Vamos começar considerando por que razão Deus estipulou um dia para o descanso, e esse dia era o sábado. Primeiro, porque depois de haver feito todas as coisas, Gênesis capítulo 1, versículo 31, você vai ver no 2º capítulo de Gênesis, versículo 2, que Deus descansou das suas obras. Então, era o 7º dia. Ele usou 6 dias para trabalhar, o 7º descansou. E por que razão, então, ele estabeleceu o sábado para o descanso? O texto de Deuteronômio 5, é esse que eu vou ler, começa a explicar a razão do sábado. Nós vamos nos ater sempre na lista dos 10 mandamentos, conforme citados por Deus em Êxodo 20. Mas Deuteronômio
foi escrito depois que o povo já havia chegado à terra prometida. Deuteronômio, significa uma segunda edição. É uma nova edição de todas as leis que Deus dera ao seu povo no passado. Elas estão exaradas em Êxodo. Já Deuteronômio foi uma espécie de reescrita de tudo aquilo de uma forma mais didática para um povo que já havia chegado na terra. Eu gosto muito de ler Deuteronômio, porque nele as leis já são de certa forma explicadas por Moisés. É uma didática tremenda essa do livro de Deuteronômio. No capítulo 5 de Deuteronômio, onde está todos os 10 mandamentos, agora versículos 12 a 15 dizem: guarda o dia do sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia do sábado. Bem, aqui a explicação é melhor do que a que se lê em Êxodo. Em Êxodo simplesmente temos a lei dada: lembra-te do dia do sábado para o guardar, ponto final. Mas aqui há a explicação. Por que razão Deus deu um dia? Imaginem, os irmãos, que um povo que vivia como escravo já há 430 anos, num país estrangeiro, uma terra opressora, de costumes terríveis, de crenças em deuses pagãos, era cercado por essa gente que vivia, o povo hebreu, um povo que não sabia fazer a distinção da mão direita e da mão esquerda, que não tinha estudos, e que não tinha nada escrito quanto às suas crenças no Deus único e verdadeiro. Eles só tinham uma tradição oral, ouviam falar, os pais contavam as histórias para os filhos, e os filhos para os filhos, e os filhos dos filhos para os filhos dos filhos dos filhos. Assim aconteceu durante todo aquele tempo, até que Deus preparasse um libertador. Mas esse libertador foi treinado por Deus de uma maneira diferente, com cultura. Deus permitiu que houvesse uma perseguição movida por Faraó, para que os meninos de sexo masculinos, quando nascessem, fossem mortos. E as parteiras do Egito mentiam para não executar os meninos. Aí entra uma questão axiológica, porque na verdade a mentira é condenada por Deus, mas elas mentiam para proteger vidas, e a Bíblia diz que Deus as abençoou por isso. Como Deus pode abençoar quem mente? A gente precisa ter sempre o cuidado de entender as coisas com mais profundidade, e não na sua superficialidade, e não sair, não, eu preciso com a palavra, está escrito, está escrito. Pessoas inteligentes e maduras refletem com mais profundidade as coisas. Aqui é um conflito de valores, é um conflito filosófico. Quando dois valores se chocam, prevalece o valor maior. Entre falar a verdade e matar crianças, era melhor mentir e preservar as vidas das crianças. Percebem? Dois valores em choque. Prevalece o valor maior, que é o da vida. Kierkegaard, o pai do existencialismo cristão, ele defende esses pontos axiológicos, e ele dá um exemplo de um homem louco, desvairado, correndo com uma carroça, charrete, e sabe-se que pelo roteiro que ele está fazendo, em poucos minutos, ele vai chegar em frente a uma escola onde as crianças estão brincando no pátio, e ele fatalmente passará por lá e há de ferir e matar muitas crianças. E alguém, sabendo dessa possibilidade, usando cálculos, prefere se colocar no caminho desse louco
e se preparar com um pedaço de pau bem grande, para que quando ele passar, aquele pau pegue na cabeça dele e ele seja morto. Aí o Kierkegaard pergunta: errou ou acertou? Ele só fez isso para evitar que um louco matasse muitas crianças. Era melhor matar um louco, desvairado e irresponsável, do que deixar que o louco, responsável e desvairado matasse muitas crianças. Dá para entender isso? A gente não pode usar a axiologia como jurisprudência. Não sou advogado, mas os advogados sabem do que eu estou falando, como uma desculpa para justificar outras coisas, mas muitas vezes ela é recorrente para se interpretar algumas intercorrências que dependem de uma reflexão mais aprofundada sobre simplesmente julgar uma coisa como certa ou como errada. Escolha certa ou escolha errada, apenas escolha. Vamos então continuar aqui. Aquele povo vivia naquela escravidão, mas Deus preparando agora Moisés, que para ser protegido de morrer, é colocado num cestinho pela mãe que deixa o seu filho à mercê da vontade de Deus, da guarda de Deus. E aí aquele cestinho percorre o trajeto do rio Nilo, até que passa pelos fundos do palácio do rei. A filha de Faraó, a tradição dá o nome dela, se alguém quiser e estiver grávida de uma menininha, o nome é sugestivo, Hatshepsut. É uma sugestão. Ela pega aquele cestinho e identifica como menino hebreu, e diz: esse vai ser meu. Mas Miriam, a irmã de Moisés, seguiu o trajeto pelo canto do rio, e se aproxima de Hatshepsut, e diz para ela: a senhora precisa de uma babá para ela? Ah, eu preciso. Posso dar uma ideia? Eu conheço uma mulher. Claro, me traga. Era a própria mãe. Então Moisés crescia no palácio, sob os cuidados da mãe, que dizia para ele no seu ouvido: eu sou a sua mãe, e o teu povo não é este, é aquele que trabalha como escravo. E foi plantando as verdades de Deus no coração de Moisés. Conta uma tradição judaica que com 2 anos de idade, Moisés é levado à presença de Faraó. O rei queria ver o menino que a filha havia adotado. A criança era linda, e ele ficou tão entusiasmado de ver o menino, que tirou da cabeça a sua coroa e colocou na cabeça de Moisés. E Flávio José, que narra essa história, diz que ele tirou a coroa da cabeça e pisou em cima. Um ato profético do que um dia ele faria, né? 80 anos depois. Irmãos, Moisés teve o privilégio de ser formado em todas as ciências do Egito, até que um dia, um episódio horroroso, em que ele, na defesa de um egípcio, na defesa de um hebreu, que estava lutando com o egípcio, ele mata o egípcio, mas jamais alguém poderia matar um egípcio em defesa de um hebreu, que seria punido severamente. Apesar dele viver no palácio, ele não escaparia, então ele foge, e vai parar lá no deserto de Midian. E lá ele passa mais 40 anos da sua vida, sendo treinado pelos caminhos por onde percorreria, carregando o povo de Deus rumo à terra prometida. Ele estava sendo treinado. Moisés era diferente do seu povo. Agora lá no Egito, o povo que não sabia nada, sofria, e sofria muito, porque não tinha leis trabalhistas que o protegessem. Trabalhava de sol a sol, de domingo a domingo, não tinha dia de descanso, nem o povo e nem os animais. A lei não era apenas para os homens, era para os animais, conforme acabamos de ler. Todos precisavam de um descanso. O ser humano não consegue sobreviver sem uma pausa. A única pausa que eles tinham era à noite, quando dormiam, para recomeçar no outro dia bem cedo.
e é uma alimentação precária. E isso piorou depois que Moisés teve encontro com Deus, e quando Deus disse a ele: vá a Faraó e peça para Faraó liberar o meu povo, diga a ele: deixe o meu povo ir. Depois dos primeiros encontros de Moisés com Faraó, o povo hebreu ficou preocupado e pediu: por favor, Moisés, para de falar com o rei, porque cada vez que você fala com ele, a nossa situação se agrava. O rei aumenta a nossa tarefa. Antes ele dava palha para nós misturarmos com barro para fazermos o tijolo. Agora até isso ele tirou de vocês. Tem que, no mesmo tempo, ir até o lugar onde há palha, buscar a palha, e a produção não pode cair. Eles precisavam agora colher a palha, fazer o tijolo, e não podia diminuir a produção de um dia. Eles estavam exauridos. E Deus inclui isso, um dia de descanso, porque todo ser que respira precisa, sejam homens ou animais. Essa era a razão porque Deus determinou que tirasse um dia para o descanso. E esse dia era inicialmente o sábado. Mas nós vamos ver que o sábado não servia apenas para o descanso. Em Levítico capítulo 23, versículos 1 a 3, o dia de sábado também foi destacado como dia de celebração ao Senhor. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Como é que funcionava? O sábado era descanso para o homem, e no sábado era dia de culto a Deus. O que Deus aproveitava do sábado? O culto. E o que o homem aproveitava do sábado? O descanso. Então o sábado favorecia o homem e a Deus. Para o homem o descanso, para Deus o louvor. Por isso que no dia do domingo, como para nós é o dia do descanso, nós, além do descanso, tiramos um tempo para o culto a Deus. Há uma correspondência. Por isso que os judeus incluem uma reunião de culto nas suas sinagogas, que são as suas congregações. O sábado para eles começa na sexta-feira no pôr do sol e vai até o pôr do sol do sábado. Mas na manhã do sábado eles se reúnem na sinagoga para entoar os seus cânticos, fazerem suas leituras das escrituras e ouvir os comentários, é o seu culto. Agora Jesus diz que o sábado, em Marcos 2:27, foi feito para o homem, não para Deus. O que é para Deus? É a celebração. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as solenidades do Senhor que convocarei serão santas convocações. Estas são minhas solenidades. 6 dias obra se fará, mas o 7º dia será o sábado do descanso, santa convocação. Nenhuma obra fareis. O sábado do Senhor é em todas as suas habitações. Mas o primeiro versículo diz que é dia de celebração ao Senhor. Jesus atuou grandemente no sábado. Mas o sábado não se limitou apenas a um dia de descanso por semana. Deus fez outros desdobramentos com o sábado. Se você ler Levítico capítulo 25, versículos 3 a 4, vai ver que Deus também criou uma semana de anos para as atividades. 6 anos de trabalho na terra, e o 7º ano, um ano de descanso para a terra. Então os hebreus tinham que trabalhar durante 6 anos, mas no 7º ano eles não podiam arar a terra, não podiam plantar e não podiam fazer absolutamente nada.
só podiam colher aquilo que a terra voluntariamente desse, porque de tudo que se planta, sempre sobra algumas raízes, e sempre você vai encontrar alguma coisa ali para comer, tanto na horta, como nos pomares, com as frutas. E a ordem era essa: vocês só vão colher o necessário para comer no 7º ano daquilo que a terra voluntariamente der, nada de cultivo. Vão lá e corta e come. Mas na sua ganância de ganhar, a terra era boa. O povo hebreu cultivava durante 7 anos, esquecia-se do ano sabático. Eles não cumpriam o ano sabático. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4, 10, 20. Depois de 70 semanas de anos, 490 anos, a partir de um determinado ponto, quando Deus começou essa contagem, Ele diz: agora eu vou punir o meu povo, eu vou dar um descanso de 70 anos, de descanso que não fora dado à terra. Eles são levados cativos para a Babilônia. Isso acontece no ano 605 a.C., é o início mesmo do cativeiro, e vai até 535 a.C., então exatamente 70 anos. Nesses 70 anos, ninguém mexe em nada. Em 587 o templo é destruído, fica tudo aos escombros, a terra está largada, os muros derrubados, o mato crescendo junto com aqueles escombros do templo, das casas, da cidade. Era aquele montão de lixo, aquela coisa horrorosa. Quando eles voltam, eles têm que reconstruir o templo, as muralhas, a cidade, tudo tem que ser refeito. Aquele tempo foi um tempo de descanso para a terra, mas ninguém entendia durante o tempo do cativeiro. Até que o profeta Daniel, lendo o que Jeremias havia escrito sobre o assunto, entendeu que Deus havia determinado aqueles 70 anos de sabático para a terra descansar. Como se não bastasse, outro desdobramento do número 7 era o ano do jubileu. Além de se guardar o 7º ano depois da colheita, a cada 7 semanas de anos, ou seja, a cada 49 anos, eles tinham que guardar o ano do jubileu, mais essa. E o ano do jubileu era o ano do perdão, era o ano em que as pessoas que cobravam dívidas tinham que perdoar as dívidas. Era um ano quando uma pessoa tinha pego os filhos de outras famílias para trabalharem como escravas, por causa de dívida, devolviam os filhos, libertavam os escravos. E isso fazia parte do programa de Deus com Israel, mas eles falharam também nisso. Por essa razão, vejam como a Bíblia não é uma colcha de retalhos. A história está em andamento. O Antigo Testamento não parou e corre em paralelo com o Novo Testamento. Não pensem que a história dos judeus acabou, não acabou. Eles foram colocados numa compota com óleo, azeite, e Deus está só de olho neles. Fiquem quietinhos aí, que agora eu vou lidar com esse povo aqui, que é a igreja. Estou de olho em vocês, hein? Eu vou fazer algumas coisas nesse tempo, e Deus vem trabalhando na história. Em 1948 ele leva os judeus que estão espalhados de volta para a terra deles. Mas pensa que acabou? Não. Os irmãos podem notar que todo o mundo se move política e economicamente para aquela terra. Tudo gira em torno daquilo. É petróleo que move o mundo de hoje, a energia vem de lá. Israel chama a atenção do mundo todo. Como é que pode um paísinho desse tamanho do estado de Sergipe, caberia 8 vezes no estado de São Paulo, ser tão forte, tão poderoso, mexer tanto com o mundo? E quando Jesus tira a igreja, ele fala: agora vamos voltar para aquele assunto, vamos voltar lá para o Calvário, onde vocês
fizeram aquela estripulia, mataram meu filho. Lembra do véu que foi rasgado de alto a baixo? Então, vamos retomar. Aí a conversa de Deus você vai compreender quando ler Romanos capítulos 9, 10 e 11. Eu não vou ler porque esse não é o meu assunto agora. Se lê depois na sua casa. Sábado. Aí Jesus nos seus dias realiza milagres no sábado. Por exemplo, em Lucas 13, ele cura uma mulher paralítica, a partir do versículo 10 ao 17, e os judeus ficam intrigados, como curar uma pessoa no sábado? Que coisa horrorosa, fazer bem para uma pessoa no sábado, que papelão, a mulher não anda, está pensando o quê? Fazer uma paralítica andar? Que papelão é esse? Deixa ela na muleta. Onde se viu fazer coisa boa no sábado, Jesus? Perdeu o juízo? Aí se você ler no capítulo seguinte, capítulo 14, de 1 a 6, vai ver um homem hidrópico, ou seja, um homem inchado. Hidrópico vem de água, né? Cheio de água no corpo, o homem era uma bola. Jesus cura o homem inchado. Era sábado. E eles ficam implicando com aquilo. Como? E no capítulo 5 de João, há um homem que há 38 anos sofre de uma paralisia. Ele está lá esperando pelo mover das águas do anjo. Cada pessoa que descia, a primeira que descia era curada de qualquer enfermidade que tivesse, e o paralítico esperando pela sua vez. Aí Jesus chega para ele, você quer andar? Eu quero, mas ninguém me põe na água, não tinha nem amigos, não tinha parentes, não tinha ninguém. Jesus disse, vai, vem aqui, toma, levanta a tua cama e anda. O homem tinha que carregar a cama nas costas, isso não se faz no sábado, era proibido pela lei, carregar peso, e era sábado. Jesus vai na contramão, quebra o sábado. Agora eu fico pensando, como Deus se equivocava, né? Manda um anjo também para trabalhar no sábado. Esse anjo não estava respeitando o descanso de Deus? Percebe? Não há contradição. O que é o seguinte: quebra de valores, em função de valores maiores. Deus está trabalhando na história. E quando nós chegamos no Novo Testamento, aparece não apenas Jesus indo na contramão, mas aparecem os apóstolos, que não estão jamais mencionando a guarda do sábado, porque o dia da semana agora era o domingo, pelo fato de Jesus haver ressuscitado no domingo. Então a igreja está observando o domingo, por essa razão, que as igrejas evangélicas, com exceção da igreja adventista do sétimo dia, que se mantém ainda apreciando o sábado, as igrejas evangélicas adotam o domingo como o dia do Senhor. Se você ler 1 Coríntios 16, 2, vai ver que o domingo era o principal dia da semana. Mas Paulo, quando lida com a igreja de Colosso, ele encontra dois problemas naquela igreja. A igreja tinha dois grupos que pensavam diferente, ou diferentemente. Um era o grupo dos gnósticos, uma filosofia que se instalou na igreja. O gnosticismo, imagina se aparecesse alguém aqui pregando o que eles pregavam. Jesus era um fantasma, imagina um negócio desse. Ele não era de carne e osso, ele era um fantasma. Os docetistas. Ele não morreu na cruz, aquilo foi uma dramatização, mas nada daquilo foi verdade, tudo aquilo era uma fantasia. O mal está na matéria, isso aqui é mal, matéria, ferro enferruja, a madeira apodrece, a carne vira um maracujá maduro, envelhece, morre, cheira mal, vira pó. O mal está na matéria, logo Jesus não podia ter vindo em matéria. Aí Paulo ficou louco com eles, escreve contra eles. E além disso cultuavam os anjos, eles cultuavam os demiurgos, pequenos deuses, e havia camadas de pequenos deuses entre o homem e Deus. Eles faziam uma distinção entre o vulgo e o skol. Skol não é a cerveja, skol é elite. O vulgo e o skol, só quem é
da classe escola pode saber das coisas. O vulgo é burro, não sabe nada, é acéfalo, não tem condições de entender a pregação filosófica. E João bate firme em cima dessa gente. O que vocês estão pensando? Aí João, na sua primeira carta, diz: vós tendes a unção do Espírito, sabeis tudo, para rebater os gnósticos. Aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus, mas do anticristo, para rebater os gnósticos que diziam que Jesus era um fantasma. Eu vejo gente, como é ruim falta de conhecimento, eu vejo gente testando o demônio com esse negócio aí. Demônio, fala. Jesus veio em carne ou em espírito? Em carne. Então não é demônio não, porque está escrito que tem que dizer que é espírito. Se disser que é carne, não é demônio. Aí o diabo dá um nozinho nele, em carne, e o teste não funciona, está nervoso. Isso não é demônio não, está com algum desequilíbrio emocional. Não vem com essa charupice em cima de demônio, que ele não entra nessa, tá? Isso não é para testar demônio, isso é para distinguir os gnósticos dos que não eram gnósticos. Vamos aprender com a Bíblia, vai? Irmãos, a ingenuidade atrapalha a fé. E o fanatismo mais ainda. A ignorância nem se fala. Vamos aprender com a verdade. Agora Paulo encontra outro grupo na igreja de Colossos. Um dos gnósticos que adoravam os anjos, os demiurgos, e outro dos judaizantes que queriam ensinar que era para guardar luas, calendários, alimentos, o kasher, né? Não pode misturar leite com carne, nem derivados de leite com derivados de carne, coisa dos judeus. Eu queria saber como é que Abraão fez. Abraão cometeu o maior pecado da história, porque quando Abraão recebe os anjos na casa dele, ele fala: Sara, prepara comida para os anjos aí, faz vitela com manteiga. Ó, vitela, Giovanni, você que é chegado numa picanha, numa vitela, vitela com manteiga, isso aí é uma heresia, isso para um judeu é um pecado, mas o pai deles comeu, ainda ofereceu para os anjos. Você vê que isso não era coisa de Deus, era coisa dessa rabinada que gostava de inventar moda. Aliás, a tradição oral veio para isso. Eles criaram muita coisa na tradição oral. A tradição oral, a parte das leis de Moisés, era aquilo que pai passava para filho, contando doutrinas que eles inventavam pelo caminho. E o judeu inventou muita coisa, porque está escrito: não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Aquilo não queria dizer que você não podia misturar carne com leite. É pessoa que maldade. Você mata o cabritinho e pega o leite da mãe e cozinha, né? Transporta isso para você, para a humanidade, coisa ruim, imaginar um negócio desse. Mas já acharam que não podia misturar carne com leite. Aí a tradição oral ia se perdendo, e um tal de Ben Arruda, ele resolveu escrever a tradição oral. Era proibida, porque na verdade, se eles escrevessem, eles não iam fazer o esforço mental de lembrar aquelas tradições. Por isso que não podiam ser escritos. Só a pessoa fazer um esforço mental e guardar, decorar. Mas aí, com temor de que se perdessem, Ben Arruda fez a Mishnah. A Mishnah é a escrita da tradição, que era só falada. Vamos deixar isso. O sábado foi valorizado por Jesus enquanto ele mesmo cumpriu as leis, Mateus 5,17, mas não tem uma referência. E Paulo agora, escrevendo aos Colossenses, diz, vejam, no 2º capítulo, versículos 15 e 16 de Colossenses, ele está lidando com os gnósticos, né? Aqueles que cultuavam os anjos, mas lida também com os judaizantes, e diz assim, no 15 e 16, e despojando os principados, os expôs publicamente. Veja o 16, portanto ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, o kasher, ou por causa dos dias e festas, o calendário judaico, ou da lua nova, ou dos sábados. Por que eles seriam julgados? Por não praticá-los. E Paulo diz, vamos tirar isso da frente. No Novo Testamento, isso é visto de outra forma. Então qual é a grande lição do 5º mandamento?
Tire um dia para descansar. E a gente não faz isso, depois se arrepende. E assim como tinha também o ano da terra, tire umas férias no ano para descansar, pastor Walter Brunelli, que nunca aprendeu essa lição. E por não fazer isso, quando muito tira uma semana e não dá para nada, e o telefone, como é que está indo aí? Tudo bem? Faz tal coisa, vai no banco. Aí chega diante do doutor, e ele diz para mim: either you stop or you die. Ou você para ou você morre. Ou você para ou você morre. Entendeu, pastor? E ele é um psiquiatra responsável pela coordenação da psiquiatria da USP e é crente ainda para acabar de ajudar. Ele diz: pastor, ou o senhor para ou o senhor morre. Parar quanto? 1 ano. Ele falou: isso está doido, o senhor é psiquiatra, só endoidou. Ele com aquela barba: não fiquei louco não, estou no meu perfeito juízo, é o senhor que vai morrer. Quem tem um médico assim não precisa de inimigo, né? Irmãos, é preciso descansar. Não seja ganancioso para ganhar. A parte do 5º mandamento, que é para tirar um dia de descanso, o 6º mandamento, já estamos na outra tábua, são 2 tábuas, nos ensina a respeitar as hierarquias. Veja o que está em Efésios 6, 1 a 8. Efésios 6, 1 a 8. O apóstolo Paulo recorre ao 5º mandamento, ainda final da primeira tábua, desculpem. Capítulo 6, 8. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Na verdade, esse é o 5º mandamento da lei. Com promessa: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. 5. Vós, servos, obedecei vosso Senhor, não servindo de aparência, tal, vós, senhores. O que significa honrar pai e mãe? Tratar bem pai e mãe, abrir a porta do carro para a mãe entrar. É muito mais do que isso. O que se estava avisando era mais do que o respeito de chamar pai e mãe de senhor e senhora, que agora todo mundo chama de você. Não tem problema se você convive bem com isso, mas não pode haver desrespeito. Mas na sociedade de hoje, o desrespeito aos pais é algo tão comum, que os filhos gritam com os pais, os filhos determinam como os pais têm que agir, mandam o pai calar a boca. E é muito grave a forma como a sociedade pós-moderna enxerga isso hoje. O desrespeito, a desobediência. Quando o Senhor diz: honra o teu pai e tua mãe, Ele está indo muito além do que um simples tratamento educado. Ele está pensando na velhice dos pais. A projeção aqui é para a senilidade. Quando os teus pais envelhecerem, trate-os com a devida honra, cuide deles. Em Israel isso era aprendido, de tal maneira, que um filho mais velho, para se casar, ele tinha que transferir a responsabilidade do cuidado pelos pais idosos, para o próximo filho da família em sucessão de idade. Quando chegasse no penúltimo, ele tinha que transmitir isso para o último, e o último não podia se casar até que os pais morressem. Foi por isso que um deles, usando de desculpa, quando Jesus o chamou, disse assim: eu não posso seguir Jesus, deixe-me primeiro enterrar
meu pai e minha mãe. Aí Jesus diz: deixa os mortos que enterrem seus mortos. Agora, por favor, não me use isso como eu tenho visto tanta gente usar, pelo amor de Deus. Tudo, deixa os mortos enterrar seus mortos, deixa ímpio enterrar ímpio. Que precipitação, que falta de cuidado com a palavra. Nunca diga uma bobagem dessa. Nós tínhamos um irmão aqui fanático que vivia com a caixinha de promessa. A Bíblia para ele, ele não acompanhava a pregação. Durante a pregação ele ficava assim, procurando um texto lá. De repente, não sei se foi com ele que aconteceu, mas eu soube de um caso, que o irmão leu assim, e Judas foi e se enforcou. Ai meu Deus, será que Deus falou comigo? Vamos pedir confirmação. Vai tu e faz o mesmo. Um dia morreu um irmão, querido nosso, amigo comum dele. E eu falei: olha, o fulano morreu, você quer ir lá com a gente? Oh, dessa vez eu tenho um compromisso com a família, deixa os mortos, dessa vez deixa os mortos enterrar os mortos. Eu falei: meu Deus, que raiva que dá de ver uma pessoa falar tanta besteira assim, né? Eu não crio igreja para serem maus alunos. Eu não crio crente para falar bobagem. Pelo amor de Deus, respeite um pouquinho a minha inteligência, porque isso aí dá vontade, né? Então o filho tinha que esperar os pais morrerem. Aí quando Jesus falou: deixa os mortos enterrar seus mortos, Jesus estava dizendo o seguinte: você está seguindo uma tradição que está te dominando desnecessariamente, porque você não está falando isso como alguém que realmente pensa em esperar os seus pais morrerem, porque eu sei como você está tocando a sua vida, rapaz. E você não vai precisar abandonar seu pai nem sua mãe para me seguir. Pode me seguir e continuar cuidando deles, seu fariseu hipócrita, mentiroso. Então deixar os mortos, enterrar os mortos, não tinha nada realmente a ver com a situação que ele tentava passar. Mas o respeito existia. Os filhos tinham que acompanhar os pais, e tinham que sustentar os pais, porque os pais na velhice não poderiam mais trabalhar, e não havia previdência social. Hoje é difícil, a idade aumentando, veja aí a dificuldade do governo para, como é que vai fazer? Precisa ter reforma, não tem jeito, precisa ter reforma, com as diferenças de um partido de outro, discute um ponto, outro, mas no fim a coisa está saindo, e tem que sair, não tem como. Afinal de contas, daqui uns anos, os nossos filhos, os filhos deles vão precisar ter uma garantia de uma aposentadoria. Já não é lá essas coisas, ainda não ter nem esse mínimo, é horrível. Mas aos filhos cabia a responsabilidade de cuidar dos pais. Hoje é comum colocarem pais idosos em asilos. Eu não sou contra, desde que seja um asilo decente, onde os pais às vezes não têm condições de conviver. Às vezes eles têm alguma doença mental, já uma demência mental, uma demência, só pode ser mental, claro, né? Mas uma demência senil, um Alzheimer. Mas não bota lá o teu pai e a tua mãe num depósito de velho na fila da morte, não. Coloca lá e cuida deles, vai dar o afago, o afeto, vai visitar, vai dar um beijo na mãe e no pai, vai cuidar deles, envolva a família, não abandone, não seja um mau filho. Mas olha o que Jesus reclamou. Os fariseus um dia foram implicar com Jesus, porque Jesus, não é que ele era porcão não, é que ele queria quebrar regras. Uma delas era comer sem lavar as mãos. Me poupe, né? A gente não sai na rua aí, coça o nariz, dá um pedaço de pão aí, né? Arruma a sandália que está escapando do pé, aquela mão suja, depois de ter caminhado por aquelas estradas poerentas de Israel. Jesus não era contra a asepsia, o negócio era outro. Ele ia sempre na contracultura. Por quê? Porque os judeus faziam da asepsia de lavar as mãos um ato religioso. Tudo era ato religioso, tudo virava ritual, coisa da tradição, que depois foi parar na Mishnah.
que é a tradição escrita, que era a tradição oral. Oh, Jesus, os teus discípulos não lavam a mão para comer, porque para eles, na hora de comer, o camarada tinha que exibir, eles vão comer, a religião tem que aparecer na frente. Aí o camarada estendia a mão, alguém tinha que pegar a canequinha e jogar nas mãos dele, do mesmo jeito que Eliseu fazia com Elias, sempre evocando a história. Não ficou bom, segunda vez, mais uma vez, terceira vez, geralmente 3 vezes. Mas quando não gostavam da forma, para exibir, porque alguém tinha que ter plateia, aí fazia 7 vezes. Bando de besta. Aí Jesus pegava aquela mãozona suja, comia do jeito que vinha. Hey! Porque eles faziam daquilo um ritual. Os micróbios, Jesus queria dizer, não contaminam a alma. O que contamina a alma não é o que a gente ingere, é o que sai da boca, é o que você diz para as pessoas. Isso é que contamina a alma. A alma não pode ser contaminada por micróbios. Está entendendo? Aí Jesus disse, mas também tem uma coisa para falar para vocês. Vocês estão implicando com os meus discípulos por causa de comer sem lavar as mãos? Então tem uma coisa para dizer para vocês a respeito disso. Vejam, em Mateus, onde é que eu escrevi esse negócio aqui? 15, Mateus 15, versículo 5, olhem isso. Nos versículos anteriores, a queixa do não lavar a mão. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem pai nem mãe. Qual é o assunto aqui? Honrar pai e mãe era um dever de lei, era o 5º mandamento. Mas os fariseus, que exigiam o cumprimento das leis de todo mundo, não faziam isso. Em vez de investir no pai ou na mãe que tinham idade, cuide dos seus pais, ofereça a eles conforto, enfie a mão no bolso e faça alguma coisa por eles. Em vez de fazer isso, eles mentiam para os pais, e diziam para os pais, papai, esse dinheiro aqui para você, eu estou dando de oferta lá na casa do Deus. E papai acreditava. E o malandro do judeu ainda ouvia do pai, esse bom filho, ele dá dinheiro tudo para o Deus. Malandro, mentiroso, negociava, em vez de enfiar a mão no bolso e ajudar o pai ou a mãe que tinha idade, mentiam. Aí o melhor que os meus pais podem aproveitar de mim é que eu sou ofertante na casa de Deus. E tem pai que é besta, acredita? Que nem a mãe de Mica. Já leram a história de Mica? Está lá acho que em Juízes 16. O safado do Mica roubou a mãe dele, pegou moedas em grande quantidade, e um dia bateu arrependimento nele, voltou para casa e falou, mamãe, aquele dinheiro que roubou de mamãe, Mica pegou, eu estou devolvendo, eu devolvo dinheiro para a mamãe. A velha, em vez de dar uma surra nele, fez bem de devolver, seu maluco, agora vai apanhar porque roubou da mãe. Bendito seja Deus pelo filho que ele me deu, isso sim é um filho honesto. Aí o filho virou herói, virou santo. Aí a velha, que é pior do que ele, pega o dinheiro, em vez de louvar a Deus, tirar o dízimo, faz um santo desse tamanho de um homem, e agora vai abrir uma igreja em Gaza, igreja do Mica. Agora cria uma nova religião do ídolo que ela criou. A Bíblia fala dessas coisas, a tendência daquele povo é demais.
eles não honravam pai e mãe, apesar de exigir tanto da lei. Se é para levar a lei a sério, espero que seja levada, que se lembre de cumprir todas as coisas, e não de pular alguma coisa. Agora, vejam, para encerrar, o que a Bíblia diz sobre isso. Nós vivemos na igreja de Jesus alguns dramas, e só quem pastoreia é que sabe. Eu já vivi muitas experiências difíceis ao longo dos meus 34 anos, vamos fazer agora em agosto, de pastoreio desta igreja, desde o primeiro culto. Gente que vem pedindo dinheiro, sempre tem alguém comigo do meu lado aí na porta, para me proteger dos pidões. Mas já apareceu gente armada para querer falar com o pastor, muita gente não sabe, né? Cadê o pastor? Cadê o pastor? E com arma, e já foi tocado daqui com gente que também tem arma, porque tem segurança aqui dentro da igreja. Uns irmãozinhos aí que trabalham com isso, e oficiais. Você lembra, César, quando você foi tesoureiro da igreja, quanta gente sofria? Você lembra? Nunca parou aquilo. Naquele tempo a gente era mais mole e bobo, né? Hoje não. A igreja não é uma entidade filantrópica. A finalidade da igreja é anunciar o evangelho de Jesus, que leva o homem a se encontrar com Deus agora e depois na vida eterna. A igreja não é uma agência assistencialista. Erraram os pais da teologia da libertação quando quiseram introduzir isso na igreja. A igreja de Jesus, os metodistas e os católicos se uniram. E eu fui aluno daqueles criadores da teologia da libertação no Brasil, quando estudei na faculdade metodista. Era o Frei Leonardo Boff, irmão dele, Clodomiro Boff. Eles eram da ala católica e da ala evangélica. Tínhamos alguns, como Rubem Alves, tínhamos alguns professores meus, e que faziam parte daquela panela de teólogos, que faziam teologia para pobres, só que todos eles estudaram nas melhores escolas da Suíça, Júlio Santana e outros mais, que eu não vou nem lembrar o nome agora, que nem me interessa mais. Elaboraram a teologia da libertação, mudando o foco da igreja. A igreja tem que pregar a mensagem de socorro aos pobres, justiça social. Aí há uma desespiritualização da fé, e começam a pregar que a igreja tem que acudir os pobres, até que lá no Vaticano, o teólogo que trabalhava ao lado do Papa João Paulo VI, que era Joseph Ratzinger, ele diz assim: isso está errado, isso é implantação do comunismo na igreja. Aí ele caça a palavra do Frei Leonardo Boff, ele perde a batina, torna-se educador, decreta sobre ele o silêncio obsequioso. Mais tarde ele se torna papa, mas devido às pressões da cúria, ele abdica do papado, e hoje está numa casa de repouso lá dentro de um dos palácios do Vaticano. Mas ele era um teólogo bom. A teologia da libertação se enfraqueceu, mas ainda tem os seus ranços por aí, e ela acabou virando partido político. Irmãos, a igreja não é a sociedade assistencialista, pelo contrário. Para terminar, veja o que Paulo diz sobre isso, quando ele escreve aos Gálatas, no 6º capítulo, versículos 9 e 10, Gálatas 6, 9 e 10, ele diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Não é para qualquer um, já começa a haver uma limitação aí. Mas como se não bastasse, vá para 1 Timóteo comigo, 5º capítulo, versículos 3 e 4, ele diz assim: honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família,
e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Antes da igreja, os filhos. Antes de ser a igreja, os filhos devem tomar essa providência, para que o quinto mandamento se cumpra, e para não serem pesados à igreja do Senhor. Vá para o versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Então o dever do filho é honrar pai e mãe, cuidando deles, até o fim das suas vidas. E a grande bênção desse mandamento, é que esse é um mandamento com promessa. Você quer viver muito ou quer viver pouco? Quem quer viver muito aqui? O pastor Ricardo falou uma coisa bonita no louvor. Ele falou sobre o céu é melhor. Quantos concordam que o céu é melhor? Quantos querem ir para o céu? Eu também. Mas até que Jesus nos leve, nós temos uma tarefa aqui. E se Jesus demorar a voltar, eu tenho um pedido a fazer para Ele. Eu não tenho pressa de chegar lá, já vou passar a eternidade toda. Mas eu tenho crédito com Deus, pelo modo como tratei os meus pais. Tenha crédito com Deus e viva bastante. Cumpra o quinto mandamento. Se você ainda está em tempo de acudir os seus pais, faça o melhor por eles e Deus os abençoe. Amém?